Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções. Hoje eu até tirei o paletó, estou mais esporte, para trazer dicas importantes aqui para vocês sobre imposto de renda pessoa física, tá? Estamos na época para declarar o imposto de renda pessoa física, então eu trouxe 6 dicas de como você tem que declarar no seu imposto de renda. Mas antes, não se esqueça de inscrever no nosso canal da J Soluções, marcar o sininho e receber em primeira mão todas as nossas informações. Então vamos lá, seguindo aqui ao quadro, passei um esquemazinho bacana para vocês, 6 dicas de extrema importância para você fazer corretamente seu imposto de renda. São dicas valiosas que eu tenho certeza que é muito importante para fazer a nossa declaração. Primeira situação aqui, a Receita Federal espera mais de 30 milhões de declarações, tá? Esse ano de 2019 iniciou dia 7 de março a declaração, tá? Devido ao período do carnaval, período festivo, a Receita estendeu um pouquinho mais, então iniciou dia 7 de março de 2019. E vai até 30 de abril, certo? Então você tem até 30 de abril para declarar o seu imposto de renda pessoa física. Pessoal, mas não deixe para a última hora, tá? Separe a sua documentação. Seguindo aqui, se você não apresentar dentro deste prazo até 30 de abril, existe uma multa mínima de R$ 165,74, certo? E podendo chegar até o valor máximo de 20% do valor do imposto devido. Então observe esse prazo, se você não conseguir resolver a sua declaração, informar a sua declaração, o contribuinte é penalizado com multa. Pessoal, eu estou aqui para trazer as informações. A gente sabe que existem diversos entendimentos sobre imposto de renda pessoa física. Existem até pessoas que sabem fazer sua própria declaração, o próprio contribuinte sabe fazer, baixa o aplicativo no site da Receita Federal, hoje pode se fazer pela certificação digital também, mas é importante você procurar um profissional, principalmente em caso de dúvida, procurar um contador, procurar uma pessoa habilitada para lhe dar orientações, tá bom? Primeira dica importante aqui que eu vou trazer para você é: observe as novidades de 2019, tá? Houve novidades relacionadas ao ano de 2019, certo? Trouxe alguns exemplos aqui para você. Primeiro, os dependentes, certo? É obrigatório, independente da idade, você informar o CPF do dependente, tá, pessoal? E inclusive também o CPF do alimentado. Então, as pessoas físicas que pagam pensão, que nesse caso é o alimentado, também tem que informar o CPF do seu alimentado, tá? Outra informação importante, novidade de 2019, é a malha fiscal, tá? Hoje, se você informa a sua declaração, ela vai ser processada, em 24 horas você já pode possivelmente identificar situações de erros na sua declaração e, consequentemente, você retificar, corrigir. Por exemplo, esqueci de informar uma renda, tive 3 rendas, 3 contra-cheques e a malha fiscal identificou isso, você vai lá, retifica no tempo hábil, sem o problema de ser gerado posteriormente multa. Enfim, a malha fiscal agora, 24 horas depois, você já pode consultar a sua declaração lá na página da Receita Federal, certo? Os detalhes do imóveis e veículos que a Receita iria obrigatoriamente informar, IPTU, Renavan, o código do imóvel do cartório, ele ficou facultativo. A Receita Federal voltou atrás esse ano, certo? E deixou esse ano ainda facultado. Mas é importante você detalhar os seus bens lá, porque com certeza no próximo ano a Receita vai se tornar obrigatório. Então aproveite, já informe, até com uma forma de educação, certo? Para nos próximos anos você já com certeza vai ter que informar esses dados cadastrais do seu imóvel, do seu veículo, tá? Primeira dica foi essa. Segunda dica, pessoal, separe a sua documentação, tá? É importante você separar, conferir a sua documentação com antecedência, fazer a sua declaração de maneira antecipada, porque inclusive é uma prioridade, certo? Na questão da restituição. Caso você tenha restituição, você vai ser, com certeza, vai estar nos primeiros lotes para receber sua declaração. E além disso, se você identificar possíveis erros, você tem um tempo hábil ainda para você corrigir, certo? E, consequentemente,
fazer a sua declaração, não deixar para a última hora, na correria da última hora, lembrando que nós temos até 30 de abril para declarar, certo? É importante você verificar os documentos, certo? Separar a nota fiscal, os comprovantes de rendimentos, das despesas, dos bens, os extratos bancários, tanto para relacionado às suas operações financeiras, consórcio, empréstimo, aplicações financeiras, tudo isso você tem que informar no seu imposto de renda, pessoal. É importante você separar toda essa documentação, documentos idôneos, e muito cuidado com o cruzamento dessas informações, certo? É uma dica importante essa separação de documentos e verificação. Você pode até, por exemplo, consultar o CNPJ da instituição, certo? Você consultar os seus rendimentos. Você pode separar sua documentação e iniciar a sua declaração de imposto de renda. A minha terceira dica para você declarar seu imposto de renda relacionado aos rendimentos. Pessoal, existem diversos tipos de rendimentos, certo? Eu coloquei alguns aqui para você identificar em que momento você se encaixa, tá? Existe rendimento de trabalho assalariado, então, funcionário público, funcionário de empresa privada, ou seja, existe uma fonte pagadora, certo? Que no caso é a pessoa jurídica, pagou a pessoa física. Essa pessoa jurídica, quando pagou, reteve imposto de renda, certo? Esse ano, quem tem rendimentos acima de R$ 28.559,70 está na obrigatoriedade, certo? Mas se você tem 3 empregos, certo? Você tem que separar as 3 cédulas 6 para você declarar. Se os seus dependentes também têm rendimentos, você tem que declarar a renda dos seus dependentes, certo? Por exemplo, eu tenho um filho que trabalha, faz um trabalho no qual ele tem uma renda baixa, mas a empresa que ele trabalha declara a sua GFIP, que agora é o E-Social, né, informa lá na sua declaração que teve um rendimento e, consequentemente, vai recolher INSS sobre isso. E eu tenho que declarar o rendimento do meu dependente, tá? Existe aposentadoria, os aposentados também declaram, lógico, existem as suas faixas de isenções, mas não quer dizer que o aposentado não tenha que declarar seu imposto de renda, tá? Observe a regra. Tem o autônomo. O autônomo, eu coloco uma informação até importante aqui. Por exemplo, eu dei um exemplo de alguns autônomos que é obrigatório informar, porque isso aqui é um caso até delicado que eu tenho certeza que os autônomos às vezes nem observam isso. Por quê? O autônomo ele tem a espontaneidade de declarar, ele tem que informar isso, né? Então, por exemplo, Uber, os motoristas de aplicativos, ele tem rendimento, certo? Se ele tem rendimento, ele tem que declarar o imposto de renda, certo? E tem que informar isso para o leão. E nesse caso, ele pode fazer através do carnê-leão, ou seja, pode recolher todo mês o seu imposto de renda, certo? Na verdade, é obrigatório até que ele recolha todo mês o imposto de renda. E tem algumas atividades de autônomo, médicos, advogados, engenheiros, certo? Eles também têm que declarar o imposto de renda, fazer através de carnê-leão, certo? Colocar livro caixa, por exemplo, o Uber não, mas por exemplo, médico, engenheiro, advogado, os gastos inerentes à atividade que ele está exercendo é considerado dedutivo e pode ser escriturado no livro caixa, certo? Então, é uma importante informação referente aos autônomos. Rendimentos acumulados. Outro exemplo que eu coloco aqui para vocês é decisões judiciais, trabalhistas diversas, tá? Às vezes as pessoas recebem uma causa trabalhista, um valor no rendimento, que você também tem que declarar no imposto de renda lá na ficha de rendimentos acumulados, certo? Doação e herança, muito importante. Se você receber uma doação ou alguma herança, também tem que ser informado no imposto de renda, tá? Existe uma ficha, um campo específico para você declarar também, certo? Demais rendimentos, por exemplo, receita de aluguel, também quem tem receita de aluguel tem que informar, certo? Rendimentos isentos e não tributáveis. Eita, que coisa bacana. Logicamente, eu recebi um rendimento, vou dar um exemplo. Rendimento de poupança, de caderneta de poupança. Eu tenho um dinheirozinho na poupança e essa poupança me rende um valor. Esse rendimento é isento e não tributável. Eu tenho que informar na ficha de rendimentos não tributáveis. Por mais que não vai me gerar imposto, mas é algo informativo. Eu tenho uma distribuição de lucro de empresas do Simples. Eu tenho uma empresa, eu sou empresário, tenho uma empresa que é optante pelo Simples,
no qual eu tinha um rendimento isento não tributável, tive uma distribuição de lucro de empresa do Simples. Eu tenho que informar na minha declaração de imposto de renda pessoa física, tá, pessoal? Então, essas dicas é a minha terceira relacionada aos rendimentos. Observe isso. Isso é muito importante. Outra dica, quarta dica, cruzamento de dados, malha fiscal. Pessoal, muito cuidado com isso. Isso é uma coisa que eu sempre converso, falo bastante sobre esse assunto e insistentemente eu converso sobre este assunto. Por quê? Porque cada dia que passa o fisco vem aprimorando, certo? Os seus meios de fiscalização, os seus meios de malha fiscal, inclusive esse ano, 24 horas depois, cruzando os dados, já pode lhe fornecer um possível erro da sua declaração. Então isso é muito importante você observar, tá? Não tenta maquiar ou fazer algo, ou informar algo que não existe, certo? Por exemplo, eu tive despesas médicas de R$10.000, mas eu coloquei lá um zero a mais e ficou uma despesa maior. Então, muito cuidado com isso, certo? E isso vai ser cruzado, vai ser detectado, certo? É muito comum hoje em dia a gente observar isso. Bens, você não declarou bens, você tem um patrimônio grande, certo? E, por exemplo, patrimônio acima de 300 mil e não declarou, isso é importante. Você tem movimentação financeira, não declarou. Por exemplo, a pessoa ganha R$5.000, mas gasta R$10.000 por mês, a malha fiscal ela poderá te notificar por um simples motivo que você gasta mais do que recebe, certo? Você gastando mais do que recebe, aí tem que verificar qual o motivo disso, tá? Quinta dica e muito importante são as despesas dedutíveis, tá? Despesas dedutíveis, pessoal, o que pode deduzir do meu imposto de renda? Primeira situação, despesas médicas, tá? Plano de saúde, consulta, dentista. Essas despesas, tanto minha, do contribuinte, quanto dos meus dependentes, pode ser dedutíveis do meu imposto de renda pessoa física, tá? Lembrando, tem algumas informações importantes que eu quero colocar aqui para vocês. Tudo aquilo que eu gasto, tá? Por exemplo, eu trabalho numa empresa, no qual a empresa me paga plano de saúde, não sai do meu bolso, não sou eu que pago, ela não é despesa dedutiva. Eu trabalho no governo e o governo me dá um plano de saúde, não é eu que gasto. Então, nesse caso, eu só vou considerar aquilo que sai do meu bolso, aquilo que eu gasto, tá, pessoal? E não existe limite. Se eu gastei aqui R$1.000 com uma consulta, eu posso deduzir os 1.000. Se eu gastei R$10.000 numa consulta, eu posso deduzir os 10.000, tá? Outra questão, despesa com educação. Também pode ser dedutivo, mas uma observação aqui, já aqui na educação existe um limite, tá? É 3.561,50. Eu posso ter pago minha faculdade o ano todo, R$7.000 no ano. Posso, vou lá, informo lá o CNPJ da instituição, informo que eu paguei R$7.000, porém a receita para efeito de dedução fiscal do imposto de renda só vai considerar 3.561,50, tá, pessoal? Então o restante é descartado, na verdade, né? Então, tanto minha quanto os dependentes eu posso ser considerado como despesa de educação. Outra coisa, despesas com educação que não são permitidas. Cursos técnicos, por exemplo, cursos de idioma, curso de informática, isso não são considerados despesas com educação, tá? Não tem nada a ver. O que é curso relacionado à despesa com educação é só curso de graduação, cursos de nível superior, cursos médios, tanto do colégio do meu filho, tudo isso pode ser considerado dedutivo, tá? Agora, cursos técnicos profissionalizantes não é considerado. A Receita não considera para efeito de dedução fiscal, tá? INSS do empregado doméstico. Sabe aquele INSSzinho que você paga do E-Social, lá do DAS da doméstica? Você pode deduzir do imposto de renda até o valor de R$ 1.200,32. E a Receita estipulou que esse é o último ano para você fazer essa dedução fiscal de empregado doméstico. A partir do próximo ano, ela não vai mais aceitar, tá? Então, infelizmente, esse é o último ano para você declarar, deduzir empregado doméstico. O INSS da empregada doméstica que você paga, patronal, né, junto ao imposto de renda. Previdência privada, também se eu faço uma previdência privada, eu posso deduzir. Se além da minha previdência pública, por exemplo, ou que eu trabalho para uma empresa e recolho previdência, eu posso também fazer uma previdência privada, tá?
E existem duas modalidades que sempre me perguntam, né? Qual é mais vantajoso, menos vantajoso? Isso depende de cada situação, depende da sua situação. Para via de regra, existe a PGBL e existe a VGBL, tá? A PGBL, ela bate no imposto de renda, principalmente nas declarações completas. Então, em termos de, você necessita de abatimento do imposto de renda, porque é retido muito imposto de você, então você precisa ter despesas, certo? Para que, consequentemente, quanto mais despesas você apresentar, você consiga deduzir do imposto de renda. E, consequentemente, se for retido mais imposto do que é devido, você tem direito à restituição do imposto de renda. Isso é importante isso aí, tá, pessoal? Então, se você apresenta na sua declaração, por exemplo, completa, existe a declaração simplificada, existe a declaração completa. As despesas que você apresentar em relação à sua receita, você conseguir deduzir, você poderá restituir o valor do que foi retido, tá? Pensão alimentícia judicial. Quem paga a pensão alimentícia também pode ser considerado dedução do imposto de renda. Dependentes, tá? Dependentes até 2.275,08. Então, existe uma modalidade de dependentes lá, certo? Filhos, enteados, esposa, mãe. Então, existe diversas situações que pode ser deduzido referente ao imposto. Então, tem que ser considerado seu dependente, tá? Agora, observe. Não vá colocar qualquer pessoa lá que não seja seu dependente, tá? Então, observe as regras que é permitido você considerar isso. E outra coisa, se você, por exemplo, faz a sua declaração separada da sua esposa, eu tenho minha renda, faço a minha declaração e a minha esposa faz a declaração dela. Então, nós temos um filho e eu declarei o meu filho na minha declaração como dependente, mas a minha esposa também declarou ela como dependente, vai ser retida em malha. Certo? Se você declarou o seu filho como seu dependente, consequentemente, a sua esposa não poderá declarar, certo? Cada uma pessoa vai ter que ser considerada um dependente, certo? Não vai poder misturar, usar o mesmo filho nas duas declarações, porque isso vai cruzar em malha, certo? Os autônomos, como eu disse, ele pode escriturar livro caixa e os gastos inerentes à atividade dela, certo? De acordo com a lei específica da atividade, ela pode ser considerada como despesa dedutível. Então, assim, quinta dica importante, observe as despesas dedutíveis, logicamente, com documentos fiscais. Sexta e última dica, pessoal, pagamento e restituição. Então, você fez a sua declaração, informou receita, informou suas despesas, os seus bens e digamos que agora gerou um imposto a pagar. Se gerou um imposto a pagar, eu posso parcelar em até 8 vezes, certo? Primeira parcela já dia 30 de abril, no último dia de prazo para declaração, você já tem que emitir o DARF para poder pagar a primeira parcela, certo? O valor da parcela não pode ser inferior a R$50, então é o valor mínimo. E todo mês você vai lá gerar seu DARF para recolher seu imposto de renda. No próprio aplicativo do imposto de renda você pode fazer a geração do seu DARF, tá? E se deu restituição, você já vai estar disponível na sua conta bancária que você informar na sua declaração o valor que é restituir. O primeiro lote será 16 de junho e são 7 lotes, tá? E o último lote será dia 15 de dezembro, tá, pessoal? Se a sua declaração de restituir, você tem que observar, acompanhar lá no site da Receita em que lote a sua declaração vai sair, logicamente, se não tiver nenhuma pendência de malha fina, se você resolver as suas pendências em caso de problemas, tá certo? Então observe esses detalhes que eu coloquei aqui, 6 super dicas para você declarar o seu imposto de renda. Então neste vídeo eu dei dicas relacionadas a como você tem que declarar o seu imposto de renda, mas se você tiver dificuldade, procure um contador, procure uma pessoa habilitada para que possa lhe ajudar, procure um escritório para que você possa trazer para a gente a documentação, analisar, ver a complexidade da sua declaração. Cada pessoa física tem a sua particularidade, então é importante analisar isso, tá bom, pessoal? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, compartilhar e sempre mandar perguntas e sugestões, tá bom, pessoal? Abraço e até a próxima!